Será que você está conseguindo se comunicar com a sua audiência da melhor forma possível? Será que as pessoas que te seguem no seu Instagram, no seu TikTok ou em qualquer rede social que você crie conteúdo, elas estão realmente prontas para ouvir o que você está dizendo nesse momento? Você tem certeza que esse é o melhor momento para falar o que você está a fim de falar? Se você nunca se fez essas perguntas ou então não sabe responder nenhuma delas com muita clareza, esse vídeo aqui eu acho que vai te ajudar demais. E aí, pessoal, eu me chamo Maurício Schell e eu ajudo profissionais da saúde a usarem o mundo digital para conseguir pacientes ideais, construírem autoridade e serem mais bem valorizados pelo seu conhecimento. E o vídeo de hoje vai te ajudar a entender em qual momento da jornada do cliente a sua audiência está e a também construir um conteúdo que comunique da melhor forma exatamente com esse momento, para qualificar quem precisa ser qualificado e para converter em agendamento quem já está no momento de virar o seu cliente, o seu paciente. Bom, para começar sem enrolação, lá em 1966, Eugene Schwartz lançou o que muitos consideram a Bíblia aí da escrita publicitária, a Bíblia do marketing, um livro chamado Breakthrough Advertising. E nesse livro, que é um clássico, ele trouxe o conceito de 5 estágios de consciência de um consumidor. Então, o consumidor ele vai passar por 5 momentos diferentes de nível de consciência, nível de compreendimento sobre o seu produto, sobre a solução que você traz. Enfim, isso vai se aplicar em diversas áreas, mas isso foi fundamentado lá atrás, décadas atrás. É um conceito muito antigo, porém ele ainda é muito válido e consegue ser muito bem aplicado à nossa realidade de hoje em dia. Claro que com certas adaptações, né? E, enfim, esses 5 níveis de consciência não são nenhuma novidade, não é isso que eu estou trazendo aqui como grande novidade, e sim que o que eu vejo de conteúdo por aí na internet é extremamente raso e pouco aplicado a situações específicas. Então, todo mundo pega e fala a mesma coisa dos 5 níveis de consciência, desde lá do totalmente inconsciente até o totalmente consciente, dando pequenos exemplos muito comuns e que fogem, às vezes, da realidade de muitos prestadores de serviço, como é, por exemplo, o caso de profissionais da área da saúde, né? Onde é que eles vão daqui a pouco querer produzir conteúdo para um público específico e aí como é que funciona essa dinâmica dos níveis de consciência. Então é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, para apresentar o que eu acho importante, como eu acho importante isso aplicado hoje em dia na realidade de quem está dentro do mercado digital, para quem está criando conteúdo nas redes sociais, quem está usando o Instagram como uma vitrine, quem usa o seu site como uma vitrine para vender seus produtos, para vender seus serviços, seja você fisioterapeuta, seja nutricionista, dentista, médico, independente, qualquer profissional da área da saúde, vendo esse vídeo que eu preparei hoje, eu acho que vai conseguir entender muito mais a fundo e aplicar essa realidade do conceito dos 5 níveis de consciência, mas dentro da lógica da produção de conteúdo e de qualificação da sua audiência ao ponto de chegar a virar um cliente real, um agendamento, um paciente aí na sua clínica. E se você ficou curioso com esse livro do Eugene, saiba que hoje em dia ele não é publicado no Brasil, né? Ele é um livro que existe apenas em inglês e é bem raro de você conseguir alguma cópia. Então, até deixei aqui, vi onde é que está sendo vendido esse livro aí por alguns milhares de reais, porque ele é meio uma raridade, né? Essa cópia física. Mas existem algumas outras versões que são meio que releituras, resumos ou conceitos condensados desse livro, que eu também vou deixar aqui na descrição. São muito mais acessíveis e tem versões escritas em português. Bom, eu vou deixar o link aqui embaixo e acho que é uma boa maneira de você aprofundar um pouco mais os conceitos que eu vou trazer aqui. E além de trazer a percepção do que eu acho relevante, como usar isso a seu favor dentro da lógica de produção de conteúdo, enfim, eu vou trazer alguns exemplos aqui e aí você pode ver como é que fica isso dentro dessa realidade. E com isso, eu espero que você consiga criar suas próprias relações aí de produção de conteúdo dentro dos níveis de consciência. Bom, mas indo então direto ao ponto aqui, a gente vai ter sempre esses 5 níveis de consciência, tá? Que eles são desde totalmente inconsciente, consciente do problema, consciente da solução,
consciente do produto e, por fim, totalmente consciente, né? E o que é importante a gente ter em mente aqui com os níveis de consciência, né? Todo tipo de serviço, de produto que a gente oferece, cria, a gente sempre vai ter uma audiência que ela está distribuída ao longo desses 5 níveis de consciência. Então, desde o primeiro nível de consciência até o quinto, provavelmente já existem pessoas que estão alocadas dentro desse nível de consciência. A grande questão é, se eu produzir conteúdo para conversar com o nível 4, nível 5 de consciência, eu não vou estar conseguindo me comunicar muito bem com quem está no primeiro, no segundo nível. Isso é ok, isso é esperado. Qual é que é a grande sacada? A grande sacada é eu conseguir pensar construção de conteúdo numa rotina onde eu vou estar gradualmente levando as pessoas do primeiro nível de consciência até o quinto nível de consciência. Porque se eu ficar focando só em produzir conteúdo lá para o fim desse funil, lá para o nível 4, nível 5, só buscar o agendamento, uma hora eu vou esgotar a minha audiência. E eu não tenho mais pessoas entrando nesse funil e fazendo a qualificação. Então, a grande importância de ter isso em mente é a gente olhar para a nossa produção de conteúdo e entender que eu tenho que caminhar com essa pessoa lá do início até o fim. E isso vai me possibilitar estar sempre renovando a minha audiência, mas ao mesmo tempo renovando e qualificando ela para se tornar cada vez mais perto de se tornar um cliente meu, de agendar comigo, de quebrar suas objeções, enfim, de ganhar a confiança que ela precisa para se consultar comigo. E aqui eu gosto já de trazer uma coisa que eu não vejo o pessoal fazendo, mas eu gosto de fazer essa divisão, onde a gente vai tentar entender dentro de cada um desses níveis qual é que é o pensamento, o tipo de pensamento mais comum da sua audiência, do seu potencial cliente, qual é a objeção que ele tem mais comumente, ou o tipo de objeção que você vai encontrar nesse nível de consciência, e o que você consegue mudar a partir do momento que você está fazendo essa qualificação. Então, quando você conseguiu levar ele de um nível de consciência para o outro, qual é a mudança que acontece dentro da percepção desse cliente aí que você tem? Partindo lá do nível inicial, do totalmente inconsciente, a gente tem aquela pessoa que está pensando ainda sobre um problema que, quer dizer, ela não está pensando sobre esse problema, né? Ela acha que não tem problema nenhum, ou ela encara aquele problema que acontece no dia a dia dela como uma coisa normal. Então, para ela, aquilo ainda não é um problema, não traz riscos, aquilo não é necessariamente uma doença, é algo que, ou não é uma disfunção, não é algo não esperado, né? Então a gente vai dizer aí que a objeção principal que ela tem aí, ela está na inércia. Ela está naquela ignorância, ela não sabe daquilo ainda e ela não sabe que ela precisa de ajuda ou do benefício que ela vai ter com uma potencial ajuda sua, do seu serviço, do seu produto. E quando você consegue gerar um conteúdo que vai gerar a transformação dela e levar para um nível novo de consciência, elevar esse nível de consciência dela, o paciente acaba descobrindo que aquele normal é um problema em si. Então essa que é a grande virada de chave nesse nível de consciência. Então, quando eu levo a pessoa para o segundo nível de consciência, agora ela sim, ela sabe que essa dor que ela tem não é normal. Ela sabe que esse problema que ela não achava que era um problema antes, agora sim é uma coisa que começa a incomodar ela, começa a preocupar ela. Mas ela ainda está num momento de muita confusão. Então, a objeção, talvez nesse momento, ela está mais direcionada a essa confusão dela não saber a quem recorrer, a qual área da saúde ou quem é que trata isso. Ela não tem ideia disso. Então, daqui a pouco a pessoa começou a encarar uma dor que ela sempre achou que tinha, era normal, como um problema, só que ela ainda não sabe se aquilo é um problema que vai tratar com um gastro, que vai tratar com um neurologista, se vai tratar com um clínico geral, se vai tratar com um fisioterapeuta, enfim, depende da área que a gente vai estar utilizando, né? Quando eu trouxer os exemplos, eu acho que vai ficar mais fácil de entender isso. E quando a gente consegue caminhar do nível 2 para o nível 3, a mudança que a gente vai estar buscando, que vai acontecer, o paciente começa a ter um diagnóstico, ele começa a entender, esse problema se chama tal coisa, tem um nome esse problema, ele começa a dar uma identidade para esse problema e, consequentemente, ele começa a associar a solução desse problema com uma área específica de atendimento na área da saúde.
Então agora ele já não sabe, não está mais cogitando qualquer área da saúde. Ele já é um pouco mais filtrado, ele já sabe, ó, isso aqui provavelmente é esse tipo de profissional que solucionaria esse meu problema. Já no terceiro nível de consciência, esse paciente ele já está buscando uma área de atuação dentro da área da saúde, mas ele ainda talvez não tem muito claro a especialidade ou o tipo de abordagem mais específica que é melhor para solucionar aquele problema, né? Então ele talvez está meio que cogitando duas, três possibilidades que ele viu, que alguém comentou para ele, mas ele ainda não está decidido sobre isso. Então aqui a gente pode pensar que a principal objeção ele vai ter um certo ceticismo, ele vai ter uma desconfiança. Será que esse tipo de solução é eficiente, é eficaz? Será que esse tipo de abordagem vai ser o suficiente para resolver o meu tipo de problema? Talvez aqui ele vai estar até meio que decidido dentro de uma área, de uma especialidade, mas ele ainda não decidiu muito se ele vai para um tipo de atendimento que tem uma visão um pouco mais holística, ou ele gosta um pouquinho mais de quem tem uma visão um pouco mais tradicional, mais intervencionista, enfim. Vai depender também do exemplo que a gente vai estar dando, né? Mas ele ainda está um pouco nessa dúvida de a quem ele vai recorrer dentro daquela especialidade. E aqui o que a gente quer causar de mudança é exatamente facilitar a escolha desse cliente. Obviamente que vai escolher o tipo de solução, nosso tipo de solução, né? Então a gente vai tentar conduzir ele nesse sentido. Depois disso, ele vai caminhar ali para o quarto nível de consciência, que a gente vai chamar que ele é consciente do produto. Então, o que a gente quer dizer aqui com produto? Na verdade, né, é o nome tradicional disso, mas a gente não precisa se fiar a pensar só produto, né? A prestação de serviço em si aqui, o tipo de especialidade, o seu tipo de método de atendimento, a sua visão sobre aquilo, a sua forma de atender, tudo isso a gente está enquadrando aqui dentro como produto. E aqui o tipo de pensamento mais clássico que ele vai ter é: por que eu devo confiar em você? Por que eu devo fazer a minha consulta contigo, né? Por que eu vou contratar você aqui, né? Vamos pensar assim no sentido comercial. A dúvida dele, o pensamento dele vai estar assim: mas será que eu deveria escolher você mesmo? Ou por que você e não o seu concorrente? Aqui as objeções já começam a ir um pouco mais para o lado do financeiro ou do custo de oportunidade. E aqui o que a gente quer causar de decisão, de mudança na cabeça desse paciente é que ele tenha essa confiança de decidir: não, ó, esse método com esse Dr. X, com essa abordagem especializada em tal coisa, é o melhor para solucionar o meu problema. E aí, por fim, a gente vai chegar no último nível de consciência aqui, que seria: ele está totalmente consciente, ele já decidiu, ó, beleza, é com o Dr. X que eu quero fazer e tudo mais, mas ele está lá na sua inércia de não tomar essa atitude. E aqui a principal coisa é a gente tentar facilitar a quebra dessa inércia, dessa espera que a pessoa tem ali por tomar essa atitude. Então a gente vai tentar facilitar, causar essa tomada de ação dele, que é fazer o agendamento, tomar a coragem de talvez enfrentar algum medo, alguma coisa assim que ele tem, de dar esse último passo. Beleza, mas esse aqui é o conceito geral, né? Isso aqui talvez algo muito próximo do que você vai ver aí pela internet. Eu acredito que não com essa divisão de pensamento, objeção e o que muda, mas vamos tentar trazer e aplicar isso com exemplos práticos dentro da área da saúde. Mas antes de eu entrar aqui nos exemplos práticos, dá um like, se inscreve aqui no canal, me diz se você gostou aqui do tipo de abordagem que eu estou trazendo aplicada à área da saúde, porque isso vai me ajudar a cada vez mais entender o tipo de conteúdo que gera valor para vocês aqui no YouTube. E o primeiro exemplo que eu vou trazer aqui é um exemplo de, vamos dizer, um nutricionista que atende, é especializado ou tem muito foco em atender pacientes com compulsão alimentar. E aí aqui eu vou fazer uma ressalva que eu não sou nutricionista, né? Eu sou fisioterapeuta, tenho formação, graduação, pós-graduação em fisioterapia, então se eu cometer alguma gafe, se eu falar alguma coisa assim, pode comentar aqui embaixo, eu vou me corrigir, mas saibam que o que eu estou falando aqui sobre essas áreas não levem a sério do ponto de vista estritamente teórico, tá? É muito mais a tentar aplicar o conceito dentro de
do que eu consigo entender sobre o tema, do que eu pesquisei. Bom, então vamos imaginar que esse cenário, né, que é uma pessoa totalmente inconsciente sobre essa questão da compulsão alimentar. E aí imagina uma pessoa que tem lá seu problema, ela lida com ganho e perda de peso, né, sem nenhuma assistência, sem nenhum acompanhamento, também sem algum conhecimento mais profundo sobre isso, né, e com muita culpa, porque ela, sei lá, ganha peso, ela perde peso, ela tá sempre nessa batalha e se sentindo culpada em relação a isso. E talvez ela ainda nem ache aqui que isso realmente seja um problema. Talvez ela só se incomode, mas ela meio que acha isso. Eu sou assim, é assim que é. E aí, consequentemente, essa culpa vai alimentando ela, tudo mais. Ela come lá de forma compulsiva, ela engorda, ela se culpa, ela associa esse comportamento de comer com mais compulsão e mais ansiedade, vira uma bola de neve em relação a essa motivação emocional que ela tem na relação com a comida, né? Então, o que que é o teu principal objetivo aqui como nutricionista comportamental? É tentar mostrar para esse tipo de pessoa, para a pessoa que está nesse nível, que esse problema existe e que você entende o que ela está passando, né? Demonstrar para ela, ó, isso aqui é um problema. Quando você se sente assim, eu sei o que está acontecendo, como é que tu se sente, o fato de tu se sentir culpado em relação à comida tem esse motivo. Então, é começar a trazer informações que essa pessoa provavelmente não tem ou não percebe como sendo ainda um problema de fato aquilo. Então aqui é um exemplo de o que poderia ser um conteúdo, né, para essa área, né? Por que você ataca a geladeira depois das 9 da noite? Não é fome, é sua ansiedade. Então vamos dizer aqui que eu estou tentando com esse conteúdo dar essa virada de chave na cabeça da pessoa de que a ansiedade, o sentimento ansioso ou questões de humor, de estresse podem estar relacionadas com a motivação dela de estar comendo. E aí, com isso, começar a transformar esse nível de consciência dela, de entender que, ó, isso se chama compulsão alimentar. Começar devagarinho a trazer essa informação para ela. Agora vamos dizer que eu estou aqui com uma pessoa que já conhece um padrão de compulsão, ela já reconhece que tem esse problema, né? Tá buscando uma solução, mas muitas vezes ela vai atrás de soluções ou atalhos ou soluções que não são eficientes, coisas que ela viu talvez na internet e que não são bem respaldadas, que não trazem resultados, né? Geralmente quem está nesse começo ainda tem que ser muito orientado sobre quais são as possibilidades de tratamento que realmente funcionam e por que eles funcionam. E é exatamente isso que tu vai tentar mostrar nesse nível de paciente aqui, desse nível de consciência. Então eu vou pensar, ó, eu vou produzir um conteúdo aqui para comunicar com essa pessoa que já sabe que tem compulsão, mas ela ainda está escolhendo terapias que não são o melhor caminho. E aí então eu vou mostrar por que essas soluções ruins não funcionam, aonde que elas falham, né? Eu vou apresentar soluções melhores, soluções possíveis que realmente são eficazes para aquele problema e explicar por que e como que elas funcionam e por que elas são diferentes das soluções milagrosas ou das soluções que não realmente trazem um benefício para essa pessoa no longo prazo. E aí aqui um exemplo de conteúdo poderia ser: entenda por que nenhuma dieta vai te ajudar com a compulsão alimentar. E aí, de novo, sou eu aqui falando como não nutricionista, mas até onde eu entendo e sei do assunto, simplesmente tratar com uma dieta não vai ser a solução para esse tipo de problema. Então, a minha ideia aqui com esse tipo de conteúdo seria talvez aprofundar o que tem que estar por trás de uma dieta ou o que tem que estar por trás da intervenção de modificar o padrão alimentar dessa pessoa para que isso seja sustentável no longo prazo. E aí a gente chega aqui no terceiro nível de consciência, o consciente da solução. Então vamos dizer que a pessoa já entende que ela tem esse problema de compulsão alimentar, mas agora ela está em dúvida sobre qual caminho seguir. Ela não sabe se ela talvez vai fazer um acompanhamento se ela precisa de um acompanhamento com um psicólogo, porque ela sabe que tem essa questão emocional envolvida com isso, de ansiedade e tudo mais, estresse. Ela não sabe se ela busca um médico para talvez ter o acompanhamento de um médico, receber talvez receita de alguma medicação, alguma coisa assim. Ela não sabe se ela procura um nutricionista ainda ou não. Ela não sabe se vale a pena talvez buscar qualquer tipo de nutricionista ou que tipo que ela deva buscar. Então,
coloquei aqui também coach de saúde, né? Hoje em dia tem muita gente aí prescrevendo dieta, prescrevendo intervenções relacionadas à perda de peso na área fitness, que não são pessoas que deveriam estar prescrevendo esse tipo de dieta, na minha visão, mas a gente sabe que talvez essa pessoa vai estar recebendo esse tipo de conteúdo. Então aqui mais uma vez um reforço do porquê que é importante você, que realmente é capacitado para lidar com esse tipo de problema, trazer esse nível de consciência para essa pessoa, dizer, ó, quem tu tem que procurar de profissional é tal profissional por esse motivo, tá? Então aqui, nesse caso do meu exemplo, seria exatamente mostrar por que a nutrição comportamental é o melhor caminho. E aí talvez até já mostrar que dentro da nutrição seria o melhor caminho a nutrição comportamental, exatamente porque tu não vai ter uma visão restrita à dieta, à intervenção, né? Ela vai ter uma compreensão um pouco mais do comportamento, da emoção envolvida com o ato de comer, enfim. Um exemplo de conteúdo que eu trago é exatamente isso, né? Como conseguir atingir o comer consciente através da nutrição comportamental. Então aqui poderia ser um carrossel ou um vídeo falando, explicando quais são os tipos de técnicas, as abordagens que a gente traz dentro da nutrição comportamental para conseguir trazer um pouco mais de momento presente, um pouco mais de consciência sobre o ato de comer, exatamente para evitar aquele ato de comer compulsivo sem nem prestar atenção no que está acontecendo. Chegando então no quarto nível de consciente, vamos dizer que a pessoa já está consciente da solução, mas ela está ainda tentando aqui entender qual o melhor produto, serviço, intervenção que seria a solução para ela, né? Então ela já sabe qual é a solução para o problema dela, ela já sabe esse caminho, ela sabe que ela tem a compulsão alimentar, mas agora então ela está tentando escolher dentro das possibilidades. E aí provavelmente ela vai estar se perguntando aqui, com quem que eu me sinto mais seguro, com quem que eu me identifico mais, com que tipo de profissional que eu me identifico mais, a abordagem. E aqui talvez é muito legal pensar o conteúdo buscando atingir exatamente esse tipo de objetivo aqui, né? Tentar responder assim, por que eu devo escolher você e não o outro profissional? Pensa como o seu paciente lá, que essa é uma dúvida real que ele tem. Então, me dá os motivos aí para eu fazer contigo o atendimento e não com o fulano de tal. Então, aqui você vai demonstrar o seu conhecimento, os seus diferenciais, a sua autoridade, resultados, ou tentar esclarecer como funciona todo esse processo de atendimento, ou como a sua metodologia, a sua visão de tratar e abordar aquele problema, como é que ela é pensada e como é que ela é executada. Tudo isso ajuda esse nível de paciente aqui a dar esse passo a mais de consciência, que é dar esse último voto de confiança, dizer, conheço o problema, eu conheço a solução e eu estou disposto a apostar em ti em vez de outro profissional. Então aqui um exemplo de conteúdo é o que você fará na primeira consulta comigo, né? Ou tipo, dar um entender assim, como é que funciona o passo a passo. Quando você agenda comigo, o que vai acontecer? Essa é uma grande objeção que a pessoa que está ali a um passo de tomar essa decisão de fazer o atendimento contigo tem muitas vezes, né? Ela nunca passou por aquilo, então ela não tem um certo receio de dar esse voto de confiança sem saber direito como é que aquilo funciona, ela nunca explorou isso. Então tentar trazer o máximo de informação nesse sentido ajuda muito nesse nível de consciência. Por fim, chegamos aqui no último nível de consciência, então fizemos essa transformação e agora a pessoa está totalmente consciente. O que isso significa? Significa que ele não precisa ser mais convencido a nada, ele já sabe o problema, a solução, ele confia no teu tipo de abordagem, ele já confia no teu tipo de valor, de intervenção, ele dá valor ao que tu conhece de conhecimento, ele confia na tua autoridade, só o que falta para ele é tomar a decisão de agendar contigo, de começar o tratamento. E aí talvez aqui ele tenha uma objeção de não saber como é que é o passo a passo para isso, isso não está claro para ele ainda, ou ele até sabe como é que ele faz para agendar contigo, mas ele está naquela inércia, ele está lá parado, é aquela coisa do depois eu faço, depois eu vejo. Então aqui o que é mais importante na hora da produção do conteúdo, na hora da sua comunicação aqui, é exatamente tomar essa rédea de chamar ele para essa ação. Então, conteúdos que vão dar esse empurrãozinho final, ele está com o pé ali na beirinha de entrar no teu consultório, ele precisa só de um empurrão, de um convite final. E aí o conteúdo vai vir exatamente dessa forma. Então, trouxe aqui, vamos dizer que você faz lá um stories. Acabou de vagar um horário aqui para essa semana, pessoal. Se alguém está aguardando, tem um horário que vagou.
Mas aqui é importante não ficar enchendo desse conteúdo de agenda aberta, agenda aberta. Perceba a diferença dessa sutileza, né? Eu estou construindo conteúdo lá para cada um dos níveis, e não precisa ser um conteúdo para cada um dos níveis, né? Eu posso construir mais conteúdos para os níveis mais iniciais e menos para os níveis mais profundos, de consciência, enfim. Isso você vai pegando o jeito conforme a sua audiência vai correspondendo a isso. Mas se eu ficar só aqui produzindo conteúdo de agenda aberta, agenda aberta, agenda aberta, passa uma impressão talvez de que, primeiro, tem muita disponibilidade também, mas nem só isso, a pessoa precisa passar por um monte de coisas antes de tomar essa decisão. Olha o tanto de transformação que aconteceu aqui através de conteúdo de valor, confiança, quebrando objeções que a gente veio na construção do conteúdo ao longo desses 5 níveis de consciência. Então, se eu ficar só trabalhando o 5º nível, talvez eu tenha 1, 2 pessoas que já estão ali nesse nível pronto de confiam em mim porque vieram por uma indicação, me seguem porque alguém indicou, alguém já trabalhou, outro profissional já trabalhou a conscientização dessa pessoa e ela só está buscando o profissional que vai fazer o atendimento com ela e já decidiu fazer contigo no momento que tu abre ali a agenda, que tu chama para o agendamento, ela acabou convencendo e fazendo o agendamento, né? Mas a gente não pode ficar só nessa produção de conteúdo aqui, tá bom? Bom, eu vou trazer um outro exemplo agora da área da fisioterapia. Não é a minha área de atuação dentro da fisioterapia, né? Não era com esse tipo de paciente que eu lidava, mas querendo ou não, aqui eu tenho um pouco mais de intimidade com o tema por ter estudado dentro da área da fisioterapia isso aqui também. Então, o exemplo que eu vou trazer aqui é de um fisioterapeuta ou de uma fisioterapeuta pélvica que lidam com saúde da mulher e especificamente focada, especializada em atletas. Então vamos dizer que é subnichada mesmo, que bem ultra nichado na área de saúde da mulher de atletas. Então quando ela estiver talvez trazendo um conteúdo lá de incontinência urinária no meio de praticantes de esportes, né, de atletas, ela vai estar lidando com uma pessoa lá no início, onde a pessoa é totalmente inconsciente, com uma atleta que perde urina durante algum esporte de corrida, de salto, de esforço, como CrossFit, por exemplo, e acha que aquilo ali é um preço a se pagar, vamos dizer assim, daquele tipo de modalidade, porque enfim, porque ela ouve muita gente falando das colegas dela que um pouco de xixi perder ali, de usar um absorvente é normal, de precisar usar, né, de ter que trocar a roupa, dependendo do tipo de prova, do tipo de intensidade e tal. Então, a gente sabe que isso é considerado muitas vezes normal por um desconhecimento mesmo. Então é exatamente aquela lógica, a pessoa acha que não tem um problema, acha que aquilo é normal e você vai trabalhar exatamente essa conscientização de demonstrar, ó, acontecer isso não é normal, você não precisa passar por isso, tem tratamento para esse tipo de problema. Então aqui você começa a transformar a percepção da pessoa, né? Por exemplo, aqui com um post lá, perder xixi durante o CrossFit não é normal. Aí a pessoa que pratica CrossFit perde xixi durante a prática do CrossFit e acha que aquilo é normal, vai dizer, como assim não é normal? Então, chegando no 2º nível de consciência, essa atleta ela vai já saber que aquilo ali é um problema, ela vai começar talvez a ter uma frustração diferente do que ela tinha, porque antes aquilo incomodava, mas ela se sentia incomodada e ao mesmo tempo achava como aquilo é normal, ela não se movia para mexer aquilo. Aquilo não era uma dor tão latente, talvez, por ela considerar que aquilo é como tinha que ser. A partir do momento que ela começa a entender que aquilo é um problema que tem solução, aquilo começa a ter um valor maior para ela se for transformado. Então aqui eu quero exatamente mostrar quais são as soluções possíveis, né? E por que talvez soluções como simplesmente usar um absorvente, que ela precisa ganhar força na musculatura do assoalho pélvico, e muitas vezes não é isso que ela precisa. Na verdade, ela precisa melhorar a coordenação, aprender a relaxar, ela precisa outras coisas serem treinadas também, nem sempre é só força, né? Então, talvez trazer um conteúdo exatamente mostrando isso aqui, porque geralmente as pessoas vão achar que é sempre só fazer força, fazer pompoarismo que vai resolver e não é a solução mesmo, né? Aí você vai lá e produz um conteúdo. Nem sempre fortalecer o MAP, que é a musculatura do assoalho pélvico, é o que você precisa. Aí a pessoa que está lá tentando esse tipo de solução talvez vai dizer, então tô indo pelo caminho errado. E aí a gente chega no 3º nível de consciência,
que é exatamente o consciente da solução. Então a atleta lá já sabe que tem esse tratamento, ela está entendendo aquilo como um problema, já virou uma dor muito mais latente para ela, mas ela ainda não sabe qual o melhor caminho seguir. Então talvez trazer esse posicionamento que a fisioterapia pélvica consegue trazer essa integração aí da reabilitação, fortalecer, melhorar a coordenação que for preciso de uma forma integral, avaliar o teu corpo como um todo e a tua musculatura do assoalho pélvico, entender o que está precisando de intervenção nela, se é relaxar, melhorar a coordenação, se é melhorar a força, tudo junto, e integrar isso dentro da prática do treino de alta performance, quando aquela atleta está perdendo a urina. E aí que um exemplo de conteúdo talvez vai ser isso, como a fisioterapia pélvica pode te dar mais força no squat, né, no agachamento lá, e sem perder xixi. Então a pessoa ainda vai entender, pô, olha só, talvez eu fazer esse treinamento com a fisioterapia pélvica vai me fazer ficar mais forte no agachamento. Tratar isso vai melhorar minha prática esportiva. Olha que interessante isso. É um diferencial muito grande para essa área de atuação, para aquilo que tem valor para essa pessoa. E aí, beleza, a atleta já entendeu, pô, ela tá confiando, a fisioterapia pélvica é o caminho, mas ela ainda tá comparando. Será que eu vou com a fulana de tal? Será que eu vou com esse outro profissional aqui? E aqui vem de novo, seu diferencial, a sua autoridade, aquilo que você consegue trazer de mais valor, de diferencial para esse tipo de atleta, né? No caso aqui, para esse paciente. Se você é especializado aqui no meu exemplo em fisioterapia pélvica de atletas, talvez você vai ter um diferencial muito maior e vai gerar muito mais valor por exatamente conseguir entender esse contexto que essa pessoa está inserida e não simplesmente ser um outro profissional da área mesmo da fisioterapia, talvez, que trate incontinência urinária de forma mais generalizada. Então, para esse atleta, esse profissional especializado provavelmente tem muito mais valor, porque ele consegue agregar muito mais dentro da realidade dele. Então aqui um exemplo de conteúdo seria um estudo de caso, por exemplo. Aqui, como a minha paciente tal conseguiu bater o seu PR no front squat sem treinar pernas? Qual é que seria a lógica? A pessoa parou de se preocupar com a perda de xixi durante o agachamento. Isso, além do melhor funcionamento, deixou ela muito mais atenta na prática de realizar o exercício da melhor forma possível. Então, mesmo sem ela treinar, sem ela ganhar força nas pernas, ela consegue executar melhor aquele exercício e melhora a prática esportiva dela. Olha que legal como eu consigo gerar valor aqui exatamente para a atividade que essa pessoa tem como demanda, né? E aí, quando a gente chegar no quinto nível de consciência, aqui vai ser a mesma coisa, a mesma lógica que a gente já viu antes, né? A pessoa ela já decidiu, ela está esperando só aquele empurrãozinho final. Então aqui eu vou produzir aquele conteúdo para tentar me comunicar um pouco ajudar ela a tomar essa decisão de, vamos agendar, vamos marcar o atendimento, tem uma vaga aqui, tem um horário para quem quer. São coisas que ajudam a movimentar aquela pessoa que está ali para tomar aquela decisão. É sempre importante você ter em mente que a produção do conteúdo ela tem que focar em cada uma desses 5 níveis, mas de uma forma lógica e progressiva. Eu não vou produzir só conteúdos de primeiro nível, nível 2, nível 1, nível 2. Eu preciso aprofundar, eu preciso construir autoridade, eu preciso construir confiança e demonstrar por que eu sou um profissional que a pessoa merece, ou por que eu sou o profissional que essa pessoa quer, que seria lá o nível 13, 4, por que eu vou ser a diferença de solucionar esse problema que ela está tendo. Para outros eu vou ter que trabalhar mais lá no início ainda, que a pessoa ainda tem que entender que aquilo é um problema, ela tem que entender que aquilo tem uma possível solução. Então, eu distribuir a minha produção de conteúdo é a melhor estratégia que você pode ter na hora de se comunicar. Na hora que você vai produzir o conteúdo, você pensa, esse conteúdo aqui ele comunica mais com esse tipo de audiência. Então esse tem que ser meu objetivo produzindo esse conteúdo. Essa é a comunicação que eu quero trazer. É essa a mudança que eu quero causar. Mas aí talvez de nada adiante você saber o que você quer como objetivo na produção de um conteúdo e você fica em dúvida sobre o que eu vou falar, qual é o tema que eu vou abordar, qual é o assunto que eu vou abordar. E é exatamente por isso que eu criei esse vídeo aqui que explica como construir temas e conteúdos de uma forma estruturada e que você não vai ficar perdido na hora de produzir seu conteúdo.